Olá, meu nome é Bruna. Como prometido, eu vim trazer algumas coisinhas que me ajudaram a pensar em qual especialidade, qual residência que eu ia fazer. Eu sei que tem várias nuances, tem várias coisas para a gente pensar. E isso tudo, quando você está na faculdade, você não para pensar nisso direito, né? Então, alguns pontos que me fizeram escolher a residência de cirurgia geral e eu espero que eu ajude um pouquinho você. Bom, começando, primeiro lugar, primeiro de tudo, é um pouco clichê, eu sei, mas faça o que você gosta, porque se você não fizer o que você gosta, você vai ser infeliz o resto da vida, de verdade, porque eu nunca vi ninguém fazer uma coisa pro resto da vida, que é uma profissão pro resto da sua vida, sem gostar. Então, eu acho que você tem que escolher pelo que você gosta e não pelo dinheiro, não pelo que, sei lá, sua família quer que você faça, pelo que seu pai quer que você faça, porque às vezes isso acontece e tem que ter gente para falar, para fazer o que gosta, realmente. Não tem como você fazer cirurgia geral, por exemplo, sem você gostar. É impossível. Bom, segunda coisa, você tem que se conhecer. E obviamente que isso não acontece de uma hora para outra e não acontece no primeiro período da faculdade. Quando a gente chega na faculdade, a gente tem algumas ideias sobre o que é medicina, sobre o que você vai fazer no futuro, sobre as suas experiências no futuro, enfim. Então a gente entra na faculdade de um jeito e você não sai do mesmo jeito que você entrou. Você, ao longo da faculdade, você vai descobrindo tanta coisa, vendo tantas oportunidades, tendo tantas oportunidades, vendo tantas coisas, que você eventualmente vai mudar de ideia em algum momento da sua vida aí. São poucas as pessoas que entram na faculdade falando, eu vou fazer tal coisa. Já com isso na mente há muitos anos e realmente pega e faz. É, então, assim, não tenta escolher uma especialidade logo no primeiro período, tá? Porque isso é muito difícil. Eu mesma achei que eu fosse fazer cardiologia e, pelo amor de Deus, hoje eu não me vejo cardiologista nunca. Então, por quê? Porque eu pesei algumas coisas na balança. E são elas, assim, você qual que é o seu perfil? Se você gosta mais da parte prática da coisa, você gosta mais da parte mais clínica e tudo. Não que o cirurgião não faça clínica, tá, gente? O cirurgião também passa visita, também faz consultório, mas eu gostava também do ambiente de centro cirúrgico, de fazer procedimentos, eu me sentia muito confortável, muito mais confortável dentro do centro cirúrgico do que fora dele. Então isso me fez pensar, opa, eu gosto bastante dessa área cirúrgica, entendeu? Eu acho que eu estou gostando mesmo dessa coisa. A questão da resolutividade, ser bem proativo na sua residência é muito bom, tá bom? E eu era mais assim proativa quando eu estava em situações de cirurgia. Então eu percebi que eu gostava mais de fazer aquilo. Isso você vai pegando com o tempo, é óbvio. Outra coisa que me ajudou bem a definir era o seguinte: fazer realmente uma listinha no caderno e falar assim, poxa, quais são os prós e os contras de eu fazer cada especialidade, né? Se eu fizer, por exemplo, era uma dúvida que eu tinha, fazer ginecologia, obstetrícia ou cirurgia geral. Quais são os prós e os contras de cada uma especialidade? E aí eu ia listando e no final eu vi que realmente eu preferia cirurgia geral. E depois, quando eu rodei no internato de GO e quando eu rodei no internato de cirurgia, ficou bem claro para mim que eu não gostava mesmo de GO e eu gostava de cirurgia. É, outra coisa que a gente pode pensar é: você se sente mais confortável atendendo um adulto, atendendo um idoso, atendendo uma criança, atendendo mulheres, que o pessoal da GO trabalha muito com mulheres. Então, são coisas também a se pensar, a se definir. Então, por exemplo, se eu gosto da parte, sei lá, eu gosto de criança, sempre gostei muito de criança, me dou melhor com criança, e aí você fica mais tendido, né, a fazer pediatria, e você gosta da parte clínica ou da parte cirúrgica, você sente a vontade fazendo cirurgia? Ah, me sinto. Por que não pensar em cirurgia pediátrica? Pode ser uma opção, né? É, terceira coisa que você pode pensar também é no mercado de trabalho,
né, na sua região tem uma deficiência, uma carência de tal profissão, pode ser uma tendência de você fazer alguma coisa que na sua região não tenha, né? E aí, obviamente, você gostando da coisa, né? Não só pelo dinheiro, enfim. O que foi muito importante para eu definir, bater o martelo, assim, sobre o que eu ia fazer, era o seguinte: a gente sabe que está abrindo muita faculdade de medicina, e que com isso muita gente se forma todo ano, todo semestre tem gente se formando e se formando cada vez mais. Então o mercado de trabalho ele vai tender a saturar, né? Isso aí é questão de lógica. Então, assim, eu pensei, eu vou me especializar para poder não ter que competir tanto, né? Nada contra quem não quer fazer residência, enfim. Mas era a minha opinião, meu ponto de vista. E eu falei, beleza, vou fazer residência, vou me especializar e vou estar um pouquinho melhor aí, né? E assim, eu comecei a perceber que o cara que se formava médico, ele amanhã podia trabalhar no pronto-socorro de clínica, né? Beleza, nada contra. A pessoa que se formava e fazia residência de clínica médica, né? Fazer especialização de clínica médica, ele podia também trabalhar no pronto-socorro como clínico. Ou também ele podia trabalhar numa unidade de terapia intensiva, numa UTI, podia. E eu, se formasse, né, na cirurgia geral, eu também poderia dar plantão no pronto-socorro de cirurgia, no pronto-socorro de clínica. Eu também poderia, talvez, se eu fosse, né, se eu tivesse a oportunidade de assumir o plantão de UTI, eu também poderia, nada impedia. Só que o contrário não era verdadeiro. Por exemplo, a pessoa que se formou não pode fazer uma cirurgia. O clínico geral não pode fazer cirurgia. E o intensivista não pode fazer uma cirurgia. Então era uma coisa que meio que selecionava um pouco o meu mercado ali, entendeu? Por exemplo, na cirurgia, né, as especialidades cirúrgicas, por exemplo, ortopedia, ginecologia obstetrícia, cirurgia geral, eram umas áreas que ninguém metia muito bedelho, era só mesmo quem fazia residência. Então, assim, é uma coisa a se pensar também, se você gosta dessas áreas, certo? Outra coisa muito importante é que, poxa, todo aluno de medicina tem acesso a hospitais, tem acesso a médicos. Nossos professores são médicos em sua grande maioria. Agora com a internet fica muito mais fácil conversar comigo ou conversar com qualquer outro médico. Pergunta como é que é a especialidade, como que está o mercado de trabalho naquela área, quais são as perspectivas para daqui, sei lá, 5, 10 anos, 20, não sei. Pergunta até a questão final. Quanto é que paga o plantão de clínica? Quanto é que paga o plantão de cirurgia? Não que isso seja o fator determinante na sua escolha, mas perguntem, pesquisem, tá bom? Nenhum médico vai falar com vocês, não quero falar com aluno, com estudante, não existe. E, por fim, eu queria de novo falar, faça o que você gosta. Existem algumas outras coisas para a gente pensar, por exemplo, se na sua região você não pode sair, né, para fazer residência em outro lugar, se na sua região só tem tais especialidades, você está um pouco limitado ali por algum motivo, isso também influencia, eu sei, mas são algumas coisinhas que eu quis trazer aqui para ajudar de alguma forma quem está meio perdido no que fazer.